Muito bem, eu já trouxe uma aula similar a essa daqui no passado, mas eu gostaria de apresentar aqui novamente, até estruturando o arquivo assim fica melhor para apresentar, certo? Tem aqui essa ilustração do Sandman e eu queria mostrar uma forma que muitos inscritos aqui, colegas, enfim, ficam curiosos a respeito de determinadas formas de trabalhar. Então, como sempre, tem centenas de formas para você chegar em determinados resultados. Eu estou mostrando aqui a que eu gosto de trabalhar, tá? A forma como eu estruturo as ilustrações. Então, quando você sendo iniciante, talvez isso aqui seja útil, tá? Essa que é a forma que eu encontrei que mais me agradou para quando eu vou trabalhar e montar aqui minha composição, que seria o seguinte. Primeira coisa, eu defino a ideia principal das cores, tá? A ideia principal de tom seria esse tom de azul com branco em cima. Então, eu já pego a minha ferramenta aqui de degradê, eu coloco aqui as cores que eu desejo, pego a ferramenta de degradê de gradiente aqui e pinto de baixo para cima com essas cores aqui intencionadas. Depois que eu faço isso, eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu desejo em mente, tá? E o que eu faço? Eu pego basicamente 3, 4 tons e defino aqui mais ou menos onde vai ser, tá? Eu defino mais ou menos onde vai ser e eu trabalho aqui com posicionamento, utilizando algumas linhas de grid, algumas guias, para estruturar isso aqui melhor. Esse aqui, no caso, tem uma aula aqui no canal, você pode conferir aí na descrição, que eu vou deixar aí no primeiro link, sobre guias, mas aqui seria o seguinte, eu vou deletar isso aqui para apresentar. Aqui eu teria elementos, por exemplo, eu quero causar uma ideia de ascensão, então eu quero causar mais ou menos uma ideia assim, certo? Então, para causar uma ideia assim, eu tenho que estruturar o meu elemento principal no centro, fazendo uma pirâmide, e elementos que sempre apontem para cima. Então, eu teria, por exemplo, nessa região eu tenho que ter um pilar e aqui eu tenho que ter um outro, mais ou menos, tá? Para fazer essa estrutura de ascensão. Para ter um bom alinhamento, eu defini que aqui, ó, meu personagem ia terminar, ó, nessas áreas, tá? Então, esse quadro aqui é a área de respiro, daqui para cima é a área que eu quero levar, porque aqui nesse ponto até mais ou menos aqui, eu quero deixar, por exemplo, uma areia, tá? E daqui, ó, ele vai levar até ali, areia e areia, para criar essa ascensão. E o movimento aqui, mais ou menos próximo desses peixes aqui, ó, desse movimento de cá, eu traço mais ou menos uma forma que vai levar aqui, ó, pro rosto dele, ou pra mão dele aqui, certo? Vou apagar ali para não virar confusão. E de forma inversa, de cá eu também traço essa ideia que sempre vai levar para determinado ponto, tá? Isso aqui não é lei, não é regra, isso aqui fica como bônus. Isso aqui, de forma intencional, ela vai se formando esses guias, tá? Que levam ali para algum ponto. E aí eu posicionando eles aqui de forma mais estratégica, determinados pontos com curvas, olha só, curva aqui e uma curva aqui. Então isso aqui já guia o olhar ali pro centro, tá? Isso é inconsciente. Então, definindo melhor aqui esse posicionamento, traço aqui as guias só para estruturar melhor as proporções desse personagem, para posteriormente eu fazer o line art em cima disso. E aí, no caso, eu faço o seguinte, eu faço essa experimentação aqui, ó. Depois que eu definir o posicionamento, vou tirar minhas grids aqui. Depois que eu definir essa questão do posicionamento e essa questão dos valores principais aqui, eu faço essas guias para facilitar ali a produção do meu personagem e eu faço um rascunho do que vai ser o final, tá? Então eu estruturo aqui em cima e eu faço um rascunho já definindo todos os pontos de luz, todos os pontos de cores principais, todos os testes são feitos nessa hora aqui, ó, que é onde eu refino. E aí eu trabalho isso aqui em cima da guia, depois eu descarto ela. Em seguida eu faço o line art do personagem, desabilitar aqui e esse aqui também, ó. Eu tenho o line art do personagem e dos peixes que eu faço em cima disso. Eu gosto de tirar a opacidade disso aqui, ó. Eu tiro um pouco e facilita para eu trabalhar, certo? Olha só, já está muito bem definido. E aí depois de fazer o line art do personagem, eu trabalho o line art do fundo, já em cima disso aqui. E aí eu parto para o processo de finalização até chegar no resultado final. Antes de partir para o resultado final, eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Depois que eu definir toda essa estrutura, eu venho aqui e faço isso, Blur, Gaussian Blur, e dou um desfoque bom assim, ó, mais ou menos assim, e eu deixo aquela ali de backup. Normalmente eu deixo esse aqui de backup, eu coloco em outro monitor, só para eu ter um guia, tá? Para eu ficar olhando aqui, só saber as dimensões. Mas aí para eu pintar em cima, eu gosto de dar um desfoque assim, ó. Até olhando aqui pela miniatura, você já tem um resultado muito próximo, tá? Do resultado final. Então, a partir disso, eu uso o line art aqui, ó, e aí eu inicio o processo de pintura, que aí fica bem mais legal. Já tem aqui mais ou menos as dimensões da sombra, das luzes, todos os testes e experimentações já foram feitos. E aí já tem
já tem uma luz, certo? Você não pinta tanto na cega. Então isso aqui funciona, é o que eu gosto de trabalhar. Lógico que tem centenas de formas, cada ilustrador vai ter uma. Aqui eu estou apresentando uma aqui que talvez pode te ajudar. Eu gosto de estruturar o arquivo dessa forma. E aí a partir disso eu deixo essas camadas aqui abaixo, esse aqui eu deleto, por exemplo. E para facilitar para eu ver os pretos, eu gosto de criar uma mais clara assim, ó. Eu crio uma camada mais clara e tiro um pouco a opacidade dela para pintar as sombras. Aí depois eu desabilito essa daqui, deixo essa aqui mais escurinha um pouco para eu pintar as luzes. Porque às vezes se você vai pintar as sombras no que já está um pouco escuro, você não enxerga tanto. Mas habilitando uma linha mais clara, você enxerga mais, tá? Fica mais chapado, você consegue visualizar melhor do que aqui, por exemplo. Então funciona assim. E aí um complemento para isso aqui seria assistir as speed arts, né? Pega um speed art maior do canal, dá uma conferida que provavelmente você vai conseguir aí absorver bastante informação em relação a essa questão de estrutura, tá? Como que eu gosto de estruturar os desenhos, as ilustrações antes de dar sequência. Então eu espero que tenha sido útil, agradeço demais, interessado em ser meu aluno, link do meu curso completo, tanto de pintura digital quanto de Photoshop, voltado para edição de foto, foto fine art, foto manipulação bem avançada, tá tudo aí na descrição. Valeu demais, sucesso, brigadão.